do povo no Egito. Ou seja, é a celebração, a comemoração de um ato que é de fé, mas é também ato político. E como a política e a religião, elas estavam sempre entrelaçadas e elas não viviam, diferentemente de hoje, que algumas comemorações nós separamos por conta do Estado laico e tal. Naquele momento, eles tinham muito que comemorar a Deus pela fé, deles terem conquistado as terras e terem se libertados das mãos do faraó ou dos opressores, dos regimes que escravizavam aqueles povos, e quem teve fé conseguiu conquistar a terra. Tem uma pergunta aqui que as crianças estão me fazendo, eu vou passar para a senhora, viu? Quando é que entrou o coelhinho nessa história? Ah, é muito mais recente. E tem um certo significado. Para a criança é bom entender que o coelho significa o animalzinho que mais procria, que gera vida. Então, ele entra agora nos séculos mais recentes depois de Cristo, vamos falar assim para as crianças em função de calendário, de datas, né? Porque no início do cristianismo não tinha isso de chocolate e de ovos de Páscoa. Nem o coelho, né? Nem o coelho. Veio depois, o chocolate vem muito mais recente. E aí, pelo capitalismo e pela maneira até de alguns países comemorar com chocolate é algo extremamente de continentes frios, começaram a adoçar. E a gente faz uma leitura que tem que adoçar a vida, porque Páscoa é vida. Saída da morte, saída do pecado, saída de dados que te escravizam para situações de libertação, efetivamente. E o coelho tem um lado de vida. Mas foi a igreja que introduziu a figura do coelhinho? Porque eu ia falar que foi a mídia também, em 1500 também é duro, né? E foi a mídia. Agora, eu não sei, as mídias, os meios de comunicação, como a gente sabe, mudam muito. E no século XV, XVI, XVII, que começou a aparecer mais os coelhos. Mas eles, na verdade, tinham já um significado na questão rural, o coelhinho, né? Que procriava bastante, que tinha muitos filhotinhos, porque trazia muita vida. Agora, é coisa bem recente, não havia nada da simbologia. Alguns países, nós já pesquisamos que tem uma simbologia com o ovo, que o ovo é sinal de vida. E aí vem até aquela história, né? Quem é primeiro que saiu? O ovo, a galinha, não, depois o coelho. Então, são os meios que inseriram, com o capitalismo ficou muito mais aguçado, e hoje ainda mais, que nós lembramos mais do ovo de Páscoa e do chocolate do que da ressurreição de Cristo. Verdade. E os ovos de Páscoa é uma tradição cristã, então, a troca dos ovos? Porque, veja bem, para a gente contextualizar, o contexto histórico nosso é de cristão, é de um povo cristão. No Brasil, América Latina, povo essencialmente católico. O catolicismo vem com essa ênfase também do materialismo, do capitalismo. E muitas vezes foi sendo esquecido o fato fundante da fé. Foi comercializado por quê? Na verdade, os nossos países aqui, as descobertas são do século XV e XVI. Os nossos países latino-americanos, muito mais cristianizados por povos portugueses, lugares ali estratégicos da Itália. Professora, às vezes eu penso, será que sobrou alguma coisa em termos da Páscoa antiga e da Páscoa atual? Porque a senhora informou que os judeus, portanto é de origem judaica a Páscoa, os judeus comemoravam a saída da escravidão do Egito, né? Nós aqui, depois a senhora mesmo já falou, e essa é a verdade também, comemoramos a ressurreição de Cristo. Então aí nós temos, né, lá atrás se comemorava uma coisa, agora se comemora outra. Como é que ficou isso aí? Como é que juntamos isso tudo? Boa pergunta. No meu modo de entender, nós perdemos muito do significado. Por quê? Atualmente, ainda mais. Nós deixamos de lado o contexto judaico, começamos a interpretar a Páscoa com um certo capitalismo no significado, no simbolismo,
E com isso, tudo aquilo que se comemorava, que era uma luta pela terra, era buscar, ó, Deus me dá força, eu tenho fé e eu conquisto aquilo que é coletivo, que é povo de Deus que comemorava. Hoje o que virou? O individualismo levou a gente comprar ovo de Páscoa e não ir celebrar com comunidades, com povos, ou com pessoas, até com a vida na periferia, na comunidade, um povo que quer se libertar das barbas de opressores atuais. Então, num contexto hoje político, nós precisamos começar a entender o que a nossa fé nos propõe. Aliás, eu tenho a impressão seguinte, se nós ficássemos até hoje comemorando o êxodo lá dos judeus, não prosperaria muito essa universalidade da Páscoa. Então, eu acho que alguém, né, igreja, alguém, sei lá, ampliou isso. Vamos esquecer que é um sucesso judeu, né, de se libertar da escravidão, e vamos universalizar isso como uma festa cristã. E aí a Páscoa, então, pode ser comemorada em todo o meio cristão, coisa, se fosse só para falar dos judeus, talvez não tivesse crescido a data, né? E eu concordo em parte aí que eu não gosto muito da questão do sucesso. Eu não sei até que ponto, hoje sucesso é uma palavra moderna e que nós gostamos de fazer sucesso. Mas eu acho que a questão religiosa, à medida que a situação política, socioeconômica, ela vai sendo alterada, a igreja, as igrejas cristãs, elas caminham juntas com esse processo. Então, a cristianização, ela vai sendo, não que seria deturpada, mas modificada, remodelada diante dos fenômenos que estão aí no meio onde os povos vivem. E claro que o cristianismo foi sendo remodelado. Se a gente pegar lá o significado cristão da época de Jesus Cristo e 2000 anos, nós vamos ver que muita coisa foi perdida, infelizmente. A gente pode até dizer que talvez com a modernidade as pessoas até tenham perdido um pouco dessa consciência religiosa do significado da Páscoa. Virou uma festividade que às vezes as pessoas, é feriado. Isso. E tem teólogos que dizem, né, que o nosso calendário, que era religioso e que as pessoas sabiam o porquê da religião, ele virou um calendário de lazer, de prazer. Por quê? As pessoas não veem hora de comemorar e fazer um feriado prolongado, não religioso mais. E se dizem religiosas, mas o que as pessoas... Nós fazemos o quê? Saímos, vamos passear, não vê hora de ir à praia, de comprar um doce, de descansar, por quê? A vida moderna, ela é muito atribulada e com isso, cada vez mais, infelizmente, vamos deturpando o sentido de Deus na vida, das religiões na vida das pessoas. Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, não sei, faz até um pouquinho, mas domingo eu estava em casa vendo vi na rua uma passeata de fiéis, né, uma procissão, não sei se é o termo, né? Procissão de fiéis no domingo de Ramos. Aí eu comecei a me lembrar que domingo de Ramos foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Poxa vida, no outro domingo, uma semana depois, nós já estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Então, em uma semana ele entrou triunfalmente em Jerusalém, né? Temos domingos de Ramos, ele foi preso, ele foi julgado, foi condenado, crucificado e ressuscitou. Eu achei tudo tão rápido. O cronograma foi esse mesmo, o tempo foi esse mesmo. Numa semana aconteceu tudo isso. Sim, agora nós precisamos tomar cuidado para interpretar o calendário, porque o calendário nosso é o romano. E quando ele é instituído 400 anos depois de Cristo, já não é o mesmo calendário, vamos dizer, efetivamente construído pelas primeiras comunidades cristãs. E o que o catolicismo, o cristianismo e todas as religiões protestantes cristãs comemoram? Comemoram a Páscoa como sendo o dia do Senhor, é o domingo, e daí é retornado. O calendário é feito, vamos dizer, de trás para frente, a quaresma toda. Então, 40 dias é um número simbólico também, que nós pegamos como simbolismo, quaresma. E nessa quaresma, a última semana, também simbólica, ela é exatamente tudo isso que o senhor falou. Agora, Ramos é a entrada triunfal, tal. Só que nós temos que tomar cuidado nessa interpretação. Por quê? À medida que um texto bíblico nos traz uma data, nós temos que pensar que a data não é a mesma do calendário atual. Por exemplo, nós temos um texto bíblico que fala 14 do mês de Nisan. Alguns
fundamentalistas interpretam Nisan como sendo abril. Por quê? Vamos pensar que os calendários antigos, eles eram feitos em função das funções rurais, agrícolas, as estações do ano. Então, para a gente passar hoje, por exemplo, para as crianças, isso é uma coisa complicada. Eu vejo que as igrejas estão enfrentando, até num processo de formação contínua de catequistas, evangelizadores, muitos problemas que são nessa ordem. Interpretar um texto lá, diante do contexto que a festa, a comemoração tinha, e trazer esse contexto para cá, sem deturpar a essência, o fundamento da Páscoa. Logo, se chega aqui, nós fazemos de uma semana, é simbólico, nós precisamos entender, por exemplo, o que é a entrada triunfal de Jesus no jumento. Vamos pensar o contexto de guerra, o cavalo, quem andava no cavalo lá, e Jesus vem como pobre. Então essa semana é simbólica, vamos dizer assim. Isso, pode ter durado mais tempo, né? Ou menos tempo, não se sabe, né? Mas é um período simbólico. Só dá um segundinho, estamos conversando com a professora, teóloga Ivenise Santinon. O assunto é a Páscoa, que se comemora amanhã. Voltamos já.